Eu sempre achei que os personagens do Yorgos Lanthimos parecem que são saídos de outro mundo. Em Bugônia, novo filme do diretor, essa ideia é levada mais a sério, já que a pergunta central é se a personagem da Emma Stone é deste planeta ou não. Bugônia é remake de um filme sul-coreano chamado Save the Green Planet, e nessa história a gente vai acompanhar o Ted, que é o personagem interpretado pelo Jesse Plemons, que acredita que uma CEO de uma grande companhia farmacêutica, que é a Michelle Fuller, interpretada pela Emma Stone, é uma alienígena. E ele acredita nisso com muita convicção, e é essa convicção, essa perspectiva de uma convicção que a gente vai ficar sem saber se de fato aquilo ali pode ser verdade, pode ser real, se é uma teoria da conspiração, se é uma paranoia do personagem. Além disso, tem uma questão pessoal envolvendo o Ted e a Michelle, já que a mãe do Ted, a Sandy, ela participa de um estudo experimental que é conduzido por essa companhia farmacêutica que a Michelle trabalha. E isso a deixou em coma. Então tem esse lado muito pessoal que pesa para o personagem, além de todas essas outras perspectivas, né? Como essa teoria da conspiração e essa paranoia que também o acompanha. Bom, então tem o sequestro, que é realizado pelo Ted com a ajuda do primo dele, que é até bastante engraçada a maneira como esse sequestro acontece. E eles levam a Michelle para casa que os dois moram, mais especificamente para o porão. E é ali que o Ted vai conduzir uma espécie de interrogatório, que ele quer que a Michelle admita algumas coisas, incluindo aí a origem dela, e também tentando um tipo de negociação, que a gente não entende muito bem qual é de fato a ideia ali do personagem, mas que ele quer entrar em contato com seres que seriam superiores da Michelle nessa dimensão alienígena. Olha, eu gosto muito do cinema do Lanthimos, eu acho que ele tem uma forma muito peculiar e singular de trabalhar alguns temas a partir de uma perspectiva do desconforto, da perturbação, disso que tira a gente ali um pouco do prumo. E eu gosto muito desse olhar dele, do cinema dele, da maneira como ele executa essas ideias nos filmes. Portanto, todos os filmes do Lanthimos, tirando Bugônia, eu vou explicar isso melhor, são filmes que eu gosto e que eu tenho realmente essa sensação durante o filme e pós-filme, que é dessa surpresa que vem, né, e que deixa a gente ali meio realmente fora do lugar comum, e também esse não sentido, acho que esse nonsense, esse não sentido que toca o corpo. E eu admiro realmente a maneira como o Lanthimos coloca isso nos filmes. Mas em Bugônia, infelizmente, não foi assim que eu me senti. Não foi essa experiência que eu tive nem no filme, durante o filme, e nem pós-filme, né? Porque às vezes acontece da gente ver um filme na hora e não cair tão bem, depois você vai pensar sobre ele e flui melhor. Não foi o que aconteceu com Bugônia. E aí, quando eu parei para pensar sobre o que me fez não gostar da experiência, me veio a palavra convicção. Que o personagem do Jesse Plemons, o Ted, ele é um cara que realmente ele tem uma convicção muito forte e absoluta sobre o que ele acredita, que é sobre essa invasão alienígena na Terra. Então, isso vai acompanhá-lo durante todo o filme. Não tem aí uma brecha para que haja algum tipo de incerteza no personagem, porque ele realmente acredita nisso. Do lado da personagem da Emma Stone, até vai ter um pouco de ambiguidade, ainda que moderada, em alguns momentos em que ela parece demonstrar mais uma fragilidade e outros que ela parece não se abalar com a situação que está diante dela. Mas a convicção do Ted ela é muito forte e o roteiro vai trabalhar isso de uma forma que eu acho que inflexibiliza um pouco a própria narrativa, porque aqueles pontos de surpresa, né, que às vezes os filmes do Lanthimos apresentam, aqui eu vejo de uma maneira diferente, porque você não tem, na verdade, esse buraco ali, né? Porque o personagem ele realmente acredita nisso e ele vai interrogar e vai afirmar isso. E não sei, eu senti que isso enrijece o filme,
ainda que os personagens do Lanthimos eles tenham essas emoções que são mais enrijecidas, aqui isso vem de uma outra forma. E o próprio roteiro, ele às vezes parece um pouco expositivo. Ele vai tentar dar voz a essa questão das abelhas e também da forma como os alienígenas poderiam estar interferindo na Terra a partir da visão do Ted. E diante disso, eu acho que o Lanthimos ele troca um pouco o nonsense dos filmes dele pelo saber. Que eu acho que essa perspectiva da convicção, das certezas do Ted, da própria paranoia dele, que deixa o personagem até chato em muitos momentos, ela tá ligada a esse ponto de saber. E quando você sai do nonsense para um saber, eu acho que muda a perspectiva. E foi isso que eu senti, assim. Embora haja o tom do humor do Lanthimos ali, parece que tem uma outra coisa que entra na narrativa e que torna esse filme diferente. Então, em Bugônia, eu gosto das atuações da Emma Stone e do Jesse Plemons. Eu gosto do humor, que vai ser lançado em alguns momentos. Eu me diverti em alguns momentos, dei risada em alguns momentos, mas eu desgosto justamente dessa falta de surpresas, que não me deixou com aquela coisa de sensação de nossa, que o Lanthimos está falando aqui? Porque é isso, assim, eu saio dos filmes dele meio que perturbada, pensando sobre aquilo ali. E esse filme, de fato, não me causou essa sensação. Fica então a impressão de um filme de uma nota só, sabe? E o final do filme também, olha, não sei o que vocês vão achar do final, mas eu acho o final ali também complicado, porque vai justamente dar voz a alguma das coisas que eu questionei, que não vou entrar em muitos detalhes para não correr o risco de dar spoiler, mas que é isso, acho que vai numa direção diferente da direção que o Lanthimos costuma seguir. Bom, isso era o que eu tinha para dizer de Bugônia. O filme estreia nesta quinta-feira nos cinemas. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima.